boa noite para todas, boa noite para todos. Queria inicialmente agradecer um honroso convite que me foi feito pela OAB de Santa Catarina, e eu faço isso em nome da minha querida amiga Luísa Rodrigues, do meu querido amigo Pedro Miranda e do professor Francisco Lopes, que é uma alegria realmente estar aqui e estar aqui exatamente ao lado de dois amigos, que são os professores Fabiano Hartmann e a professora Roberta Zumblick, e nós estamos, digamos assim, com recorrência nos encontrando nesses ambientes acadêmicos, e espero que em breve nós possamos estar novamente presencialmente quando essa distopia da pandemia acabar. Bem, como o tempo de todos nós aqui é exíguo, e nós temos a grata satisfação de fazer o encerramento, mas sempre tendo aquela situação um tanto quanto delicada que a gente não sabe efetivamente, pelo menos eu não sei, porque eu não tive, infelizmente, oportunidade de assistir ainda às palestras desse congresso maravilhoso que vocês organizaram, inclusive é uma das minhas atividades futuras de poder assistir, então eu corro o risco de acabar reproduzindo alguns aspectos que já foram apresentados, mas seguramente a fala da minha querida amiga Roberta auxiliou muito na própria compreensão do que eu vou aqui discutir com vocês, que é exatamente o tema desse painel do emprego da IA para a atividade decisória no campo jurisdicional. E para que nós consigamos efetivamente promover essa compreensão, a gente precisa perceber o que, como todos vocês já devem ter visto ao longo desses dias, nós estamos vivendo no campo do direito processual um grande fenômeno, que é o fenômeno dessa virada tecnológica do direito processual, na qual a gente vai paulatinamente percebendo que nós temos uma utilização claramente instrumental das tecnologias, como inclusive pontuado pela Roberta, mas a própria tecnologia ela começa a colocar para nós uma série de novos desafios, e inclusive induzir reformulações e reinterpretações dos próprios institutos do direito processual. Por exemplo, para nós, a questão do devido processo como garantia é algo essencial, e sempre nós lidamos com o devido processo vinculado a uma noção de controle de um poder humano, um poder no âmbito público, no âmbito privado, e agora nós começamos a reformular a própria noção do devido processo no campo tecnológico para lidar exatamente com esse poder algorítmico que vem surgindo em face da expansão do emprego, inclusive dessas tecnologias, e especialmente dos modelos de IA. Então, nós estamos diante de uma virada na qual as tecnologias cumprem efetivamente um papel instrumental, mas elas vão, inclusive, induzir uma necessidade de criação de uma nova propedêutica para a própria compreensão do direito processual. E mais do que isso, ela vai poder apresentar, como eu tive a oportunidade de ver, que tivemos painéis, inclusive novos designs, novos modos de promoção do dimensionamento dos conflitos, como é o caso, por exemplo, das Online Dispute Resolutions, que teve, salvo engano, aqui duas amigas minhas, a professora Fernanda Suriani e a professora Isabela Ferrari, tratando do tema, expoentes indiscutíveis do tema no campo do direito brasileiro. Mas a gente precisa, então, começar a entender que essa virada tecnológica ela se dá principalmente através de três etapas. A primeira etapa, que é uma etapa, claramente, que nós, brasileiros, estamos muito acelerados, que é a etapa da digitalização da atividade processual, na medida em que nós, como sabemos, tivemos, ao longo de muitos anos, uma transposição do processo que tramitava, do ponto de vista analógico, em papel, em autos, entre aspas, físicos, e nós começamos a adotar uma série de plataformas que permitiram que nós tenhamos hoje uma série de plataformas de processo em autos eletrônicos, inclusive uma grande tendência agora do CNJ para a adoção da chamada PDPJ, que é a Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro, na qual ela vai estabelecer um hub no qual cada uma das plataformas existentes vai promover a acoplagem de módulos para poder otimizar as suas atividades, e, inclusive, buscar aquilo que todos nós sonhamos, de ter uma plataforma efetivamente que seja amigável para todos, que leve a sério a experiência do usuário, especialmente nós, advogados, para que ela seja mais fácil para nós, advogados, e para o próprio cidadão lidar com elas, que sejam plataformas interoperáveis, ou seja, que elas conversem entre si, e que elas, inclusive, permitam a otimização de uma série de atividades. Ou seja, essa digitalização é um primeiro passo, porque quando nós vamos falar em inteligência artificial, um pressuposto basilar é a existência de termos dados
para desses dados extrair conhecimento e desse conhecimento poder modelar, inclusive, algoritmos hábeis à solução de problemas no nosso campo do direito, até que nós possamos pensar nesse sonho dourado de termos ou não, ou um sonho dourado ou um sonho maligno para outros, de termos a figura de um juiz robô, que já adianto para vocês que é algo momentaneamente intangível. Nós não temos nada próximo de um modelo algoritmo que consiga fazer a contento a atividade decisória humana nos mesmos termos. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas percebam, essa etapa da digitalização é essencial e ela nos auxilia, inclusive, para tentar otimizar a resolver problemas concretos para a nossa própria advocacia. Eu, inclusive, coloco aqui só a título de exemplo, a possibilidade que você comece a se valer de uma série de plataformas tecnológicas para poder, inclusive, promover recuperação de créditos. Inclusive, para quem tiver interesse nessa obra, ela está aqui gratuitamente à disposição de vocês nesse QR Code. Agora, percebam, a grande questão que a digitalização nos oferece é, no campo processual, a possibilidade de que, com essa quantidade de dados que os processos em autos eletrônicos ofertam, nós temos a possibilidade de tratar esses dados, extrair deles, como já dito, conhecimento, e esse conhecimento para nós no campo do sistema de justiça pode permitir para o judiciário em específico a percepção da visão macro dos problemas, ou seja, parar de tratar problemas sem ter um foco, ou sem saber realmente se é o grande problema do sistema, identificar gargalos dentro da própria estrutura da atividade processual, permitir, inclusive, verificar os gatilhos da litigância, inclusive atacar as litigâncias que são vistas como inadequadas ou que são repetitivas, etc., etc., e, inclusive, pensar em novas arquiteturas de escolha para as próprias plataformas dos processos em autos eletrônicos. E até para a modelagem das próprias plataformas, como os meus amigos que antecederam aqui, o Marchiori e o Freire, tiveram a oportunidade de dizer, o Supremo e o STJ vêm passando por uma etapa muito clara de mudança da arquitetura de escolha do próprio âmbito lá da sessão virtual do Supremo, do PV, do plenário virtual, exatamente dentro dessa noção de uma otimização da vida. Só que percebam, quando nós estamos nessa etapa da digitalização, nós estamos só no início, no qual nós temos dados hábeis a serem utilizados para serem tratados e criar soluções. E essas soluções podem se dar de duas formas. A primeira delas, que é que momentaneamente o judiciário brasileiro está mais preocupado, é no que diz respeito ao emprego de tecnologia, IA ou não, ou seja, modelos algorítmicos não programados ou programados, para a promoção de automação de atividades. Quais atividades? Principalmente atividades, num primeiro momento, repetitivas. Então, a gente vai falar de buscar o emprego de tecnologia, repito, modelos de IA ou não, para promover, por exemplo, a automação procedimental. E, nesse aspecto, eu vou poder utilizar modelos algorítmicos ou softwares simples para poder fazer o quê? Por exemplo, aprimorar as próprias plataformas dos processos em autos eletrônicos, mas promover a geração automática de documentos judiciais, emissão de certidões automáticas. O meu amigo Fabiano aqui capitaneia um projeto sensacional, que é o projeto Mandamos, que é um projeto para auxiliar, inclusive, na automação da atividade de citação e intimação. É uma automação de uma atividade procedimental, mas ela também auxilia na classificação de documentos, análise de prevenção e conexão, como a Roberta, inclusive, fez alusão num dos projetos do guarda-chuva do Sinapses, que são esses 47 projetos que usam uma IA, repito, uma IA ainda fraca, uma IA limitada, nós não temos nada próximo de uma IA geral, que seria uma IA que conseguiria, tal qual nós humanos, resolver vários problemas concomitantemente. Pelo contrário, a gente tem IA que resolvem problemas específicos. E percebam, mas a gente consegue fazer uma série de coisas. Criação de painéis inteligentes e algoritmos avançados para alocação de casos, ou seja, eu crio BIs, plataformas de business intelligence, inclusive para verificar como que as coisas estão funcionando nos tribunais, taxa de revisão, ou seja, ter conhecimento. Essa automação procedimental é muito importante. E quando a gente começa a falar propriamente da atividade de julgamento, a gente pode falar da automação decisória. Só que quando a gente pensa em automação decisória, a noção que ordinariamente a gente vai ter é exatamente essa figura de um juiz que vai estar ali, de um modelo algoritmo que vai estar promovendo o julgamento efetivamente. Isso não existe na atualidade, não é momentaneamente possível. O que nós temos são modelos que vão conseguir fazer o quê? Por exemplo,
elaboração automática de atos ordinatórios dentro da própria estrutura ali de um processo em autos eletrônicos. Ou seja, vai fazer um despacho, ele vai fazer uma análise momentânea, por exemplo, de requisitos, se os requisitos ali da petição inicial estão ou não estão presentes, vai classificar recursos e fazer triangulação de jurisprudência, ou seja, fazer uma pesquisa jurisprudencial mais consistente do que aquela pesquisa que ordinariamente a gente faz por uma análise booleana, por exemplo, os sites dos tribunais ordinariamente fazem. E aqui, até em homenagem tanto à Roberta quanto ao Fabiano, eu trago um desses grandes classificadores idealizados no sistema jurídico brasileiro, que é o Vitor. O Vitor é um classificador que, basicamente, ele está fazendo o quê? Ele está classificando as peças dos processos para verificar se eles efetivamente, quais são cada uma das peças, o que já é algo muito importante em termos de gestão dos tribunais, e vai auxiliar, inclusive, na análise da repercussão geral, pelo menos num primeiro momento. Inclusive, já fiquei sabendo que agora em julho vocês vão entregar um segundo Vitor, talvez é o Vitor 2.0, não sei qual que é o nome que será dado ao Vitor, no sentido de promover uma otimização dessa análise de classificação efetivamente. Ele não julga nada, não tem uma atividade de julgamento, porque, como já dito, nós ainda estamos longe disso. E aí nós percebemos, mas será que no resto do mundo teria isso? E aí eu dou, por exemplo, um exemplo chinês, que é apresentado, tem um exemplo da Estônia, que eles falam, tem um juiz lá que está julgando. Não são juízes julgando nada. Por exemplo, no caso dos tribunais de internet chineses, o que ele faz é agrupamento automático de causas ou de questões probatórias para auxiliar no próprio julgamento. O máximo que ele faz é uma montagem de uma decisão num caso simples, repetitivo. Mas não é nada próximo daquilo que nós colocamos como fundamentação, como legal reasoning. Só que, quando a gente vai pensar no emprego mais efetivo de inteligência artificial, a gente começa a falar daquilo que se convencionou chamar de transformação. A gente sai da etapa de digitalização, automação, e começa a pensar na própria mudança da própria estrutura do sistema processual, o uso de DSDs, de Dispute System Designs, para modelar novas arquiteturas de escolha, novos modos de aplicação do direito, como vocês já tiveram a oportunidade. E é exatamente aí que entra o próprio dilema da possibilidade ou não de termos uma decisão efetivamente conduzida por um modelo algorítmico de IA. Como já foi dito aqui, já deve ter sido explicado a exaustão, a IA, como todos sabem, é hoje um grande campo e uma grande tecnologia, uma tecnologia de propósito geral, ou seja, ela está em tudo da nossa vida. Eu tenho várias abordagens. A mais comum, a mais festejada, é uma abordagem que a gente chama de machine learning, ou aprendizagem de máquina, que a Roberta já explicou. Mas, só para deixar muito claro, o que basicamente o machine learning está fazendo? Ele é um aprendizado de máquina estatístico, é uma aprendizagem estatística. Como diz uma professora de Oxford, Sandra Washington, o modelo de IA, ele pega dados do passado, é como se fosse um espelho retrovisor de frente aos nossos olhos, no qual ele faz uma análise estatística do passado para extrair padrões e correlações, e com base nesses padrões e correlações, oferecer respostas para problemas dentro dos limites de respostas que possam ser ofertadas com base em padrões e correlações. E aqui nós começamos a entrar no âmago do problema. Nós, no campo do direito, não julgamos só com base em padrões e correlações. Essa é uma etapa importante do processo decisório, a gente, por exemplo, pegar decisões do passado, mas quando a gente vai fazer uma análise, nós como juristas, efetivamente nós fazemos uma análise argumentativa muito mais ampla. Nós não estamos simplesmente reproduzindo o que foi dado no passado e aplicando mecanicamente. Pelo contrário, há todo um raciocínio, há inferências que nós fazemos numa valoração de uma prova, numa valoração jurídica de um princípio ou coisa que o valha, e sempre nós vamos ter que fazer inferências. E a máquina, ou pelo menos a abordagem de aprendizado de máquina, ela não consegue, no primeiro momento, fazer inferências. Ela faz isso aqui. Ela vira, eu crio um modelo que vai ofertar boas correlações. Como? De um modo muito, muito simplificado. Eu coloco dados de entrada e saída, ou seja, a cada entrada que eu tenho uma saída esperada, oferto isso para um modelo, ele vai criando uma série de correlações matemáticas através de uma série de abordagens,
As mais festejadas são das redes neurais, do deep learning, etc., etc., na qual eu crio bilhões de camadas para poder estabelecer um modelo caixa preta para oferecer boas respostas. E a partir do momento em que eu tenho esse modelo e eu apresento novos dados, o modelo, então, oferece um resultado com um grau de acurácia, com um grau de precisão, que deve ser um grau de precisão alto. Ou seja, ele consegue dar uma resposta boa. E isso vem gerando inúmeras aplicações dentro desse grande campo vasto, multidisciplinar da IA. Ele auxilia, como vocês sabem, na questão de carros autônomos, ele permite jogar jogos super sofisticados contra os maiores campeões do mundo, como é o caso, por exemplo, do AlphaGo, que venceu o Lissidorf em 2016, o Go é um jogo chinês de tabuleiro dos mais sofisticados, que diziam que envolvia intuição, e ele foi lá, o AlphaGo, deu uma sova no pobre do Lissidorf, ele ficou humilhado lá, tomou um 4-1 ao final das partidas. Isso no Oriente é como se fosse uma partida de futebol, ficou o país inteiro assistindo os jogos, mas ele já venceu. Ele consegue, e aí começa a faceta perigosa, a gente começa a pensar até no controle a partir desses dados. Na China, eles começaram a investir em reconhecimento, através de reconhecimento facial e de Emotion AI, a começar a verificar o que a pessoa está sentindo quando ela está trabalhando. Então, a gente tem aspectos perigosos. E no campo do direito, essa abordagem dos data systems, do machine learning, permite, então, busca de fontes jurídicas, estimar tendências de julgamento, predição, que é algo muito importante, por exemplo, para nós da advocacia, saber qual é a tendência de julgamento de um magistrado, etc., etc. Só que ela está muito longe, essas abordagens de machine learning, de conseguir realmente julgar. E por quê? Primeira coisa, a gente tem que entender alguns problemas muito rápidos, que inclusive já foram abordados aqui anteriormente. Nós temos uma tendência muito grande de usar modelos de IA para inúmeras decisões públicas e sensíveis. É o caso do Compass, que já foi apresentado, já deve ter sido apresentado inúmeras vezes aqui, escolha de empregos, etc., etc. Ou seja, a gente está lidando com um poder algorítmico no campo de decisões sensíveis. E no campo do direito, a gente acreditaria que talvez, com um bom processamento de linguagem natural, eu conseguiria dar boas respostas, e aqui eu não vou ter tempo de esmiuçar, eu tenho alguns transformers, como é o caso do BERT e do GPT-3, que tem uma potencialidade de dar respostas muito interessantes, de produzir textos muito interessantes. Mas olhe esse exemplo aqui, que dois professores do NIU apresentaram na MIT Review, sobre o GPT-3, criando o texto, que é esse texto em negrito. Ele é um preenchedor de textos gigantesco, com bilhões de parâmetros, mas olha o que ele falou, que tinha um advogado que estava com o terno com problema, mas estava com o maiô limpo, e aí o GPT-3 disse que ele foi de maiô para o tribunal, para uma sessão de julgamento, e que foi levado à sala de tribunal de maiô. Vocês imaginam a percepção. E por que a máquina fez isso? Porque ela extraiu a partir de dados estatísticos uma resposta. Ela não consegue fazer inferências. Ou seja, quando a gente está diante desse tipo de tecnologia, ela extrai dados do passado, que podem ser, inclusive, dados enviesados. Isso já deve ter sido comentado para vocês aqui no passado. Tem o problema todo da opacidade, de ser caixa preta, todo o problema de se buscar hoje formas de inteligências artificiais explicáveis. Tem todo um campo em torno do XAI, no campo da ciência da computação, etc. Mas perceba, quando a gente chega propriamente no campo da fundamentação, a gente precisa entender o quê? Quando a gente pega os exemplos que estão tentando criar decisões a partir de IA, se percebeu que, na verdade, ela tem um problema. Ela consegue até fazer umas coisas interessantes. Por exemplo, tem esse artigo super aclamado de 2014, que uma inteligência artificial conseguiu estabelecer análises dos textos ou fazer uma reprodução de decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos. Ela conseguiu um nível de acurácia muito grande para predizer, mas o que ele estava fazendo, basicamente? Ele estava verificando no texto se três artigos da Convenção Europeia de Direitos Humanos estavam sendo aplicados. Ele não estava decidindo. Do mesmo modo, nós temos esse caso aqui do Debater, que é um primo do Watson, que pegaram um caso da Suprema Corte da Califórnia e submeteram ele. Esse é um caso envolvendo possível
aspecto negativo do emprego de jogos para menores. E eles pegaram o debater para tentar ver como que ele julgava esse caso, que foi julgado pela Suprema Corte da Califórnia. Ele conseguiu extrair argumentos pró e argumentos contra. Perceba, ele fez isso. Só que, quando eu comparo a decisão do debater com a decisão da Suprema Corte da Califórnia, você vê que a análise que eles fizeram é uma análise muito mais complexa. E isso por qual razão? Isso porque a inteligência artificial ela tem um limite, qual seja, ela faz uma análise estatística muito boa do passado, ela extrai dados, mas ela não consegue estabelecer inferências. Então, você pegar um modelo super sofisticado de IA, que analisa textos, extrai dados, se eu, por exemplo, apresentar uma frase assim do tipo, meu bebê, que chama Gabriel, foi à praça e brincou com um gato. Eu apresentei esse texto e pedi apresentar algumas perguntas para a máquina, para o modelo de IA, dos mais sofisticados, como tem um da IBM. Se eu virar e falar assim, onde Gabriel foi? A máquina vai responder com tranquilidade. Foi à praça. Brincou com o quê? Brincou com o gato. Agora, se eu perguntar para a máquina, Gabriel tem medo de gato? Isso é uma resposta simples. Para nós humanos, nós vamos pensar, se Gabriel brincou com o gato, Gabriel não tem medo de gato. Só que a máquina não vai conseguir responder, porque ela não consegue estabelecer inferências. E por isso, nós temos no campo do direito e da tecnologia uma tendência para tentar adotar o modelo de machine learning, que é esse aprendizado baseado em aprendizado estatístico, com o baseado em conhecimento, que é o GoFi, que é o Good Old Fashioned AI, que é uma tecnologia mais antiga, já foi utilizada, super aclamada, por exemplo, ela que foi utilizada no, como é que chama? No Deep Blue, que é aquele que ganhou do Kasparov, do maior enxadrista do mundo, há muitos anos atrás, mas é uma abordagem vista como uma abordagem mais difícil. Mas eles estão tentando acoplar as benesses do machine learning com as benesses dessa abordagem mais antiga, para que, a partir do momento em que eu tenho os dados, eu consiga promover inferências e chegar próximo de uma atividade decisória humana. Mas, de adianto, nós ainda estamos bem longe disso, então, fiquem tranquilos, o uso de modelos algorítmicos de IA ainda é muito limitado. Nós temos ainda um último problema, que é o problema de que, quando nós temos decisões das máquinas, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O ser humano, ou ele comete o que a gente chama de viés, ou ele acaba sendo acometido pelo viés de automação, que é seguir o que a máquina disse, sem grandes reflexões. É o que eu brinco todas as vezes, a gente normalmente segue o que o Waze apresenta como melhor caminho, sem refletir sobre, ou ter baixa, digamos assim, aceitação dos erros da máquina, que é a chamada versão algorítmica, que é o problema antigo dos vieses cognitivos, que eu já estudei, tenho um livro sobre o tema, e o problema agora, inclusive, que está sendo muito aclamado esse ano pelos professores Kahneman e Sunstein, que é o problema do noise, do ruído. Acabou de sair um livro deles, que é super festejado no mundo inteiro, sobre o ruído nas atividades decisórias, e alguns, inclusive, defendem que as máquinas teriam muito menos ruído do que nós humanos, mas ainda estamos longe disso. Então, fica aqui o convite para todos, para que nós possamos continuar esse debate. Foi uma alegria poder estar aqui com vocês, e agora a gente vai efetivamente para a grande palestra da noite, indubitavelmente, de meu querido amigo, um dos maiores autoridades do tema no Brasil, que é o meu querido amigo Fabiano Hartmann. Um grande abraço e muito obrigado. E diante de tudo que foi exposto, na verdade, as exposições foram complementares, né, e viabilizam agora várias reflexões. Eu gostaria de aproveitar a fala do professor Fabiano e captar a essência, né, do que é a pergunta do nosso painel. Então, de fato, de um lado, nós temos esse auxílio da tecnologia, da inteligência artificial, em execução de atividades que não exigem mais operacionais, né? Digamos, como o próprio professor foi muito feliz ao mencionar, e quem advoga sabe o desafio que é, por exemplo, e o lapso temporal, principalmente, desde a decisão judicial que concedeu a tutela, né? E se pensarmos em tutela de urgência, em perecimento do direito, isso fica muito nítido. E todo o esforço que é feito pelo advogado até efetivamente cumprir aquele mandado, iniciar
a contagem do prazo, então, sem dúvida, isso é extremamente relevante. Agora, quando se pensa, né, em auxílio da máquina, talvez seja exatamente, e aí eu faço a provocação e deixo a palavra livre aqui aos professores, quem quiser comentar sobre o assunto, porque se a atividade humana também é falha, né? E se é possível aliar os esforços da tecnologia, da inteligência artificial na construção de uma decisão, então eu quero dizer, nem muito de um lado, né? Então, excluir totalmente ou ignorar totalmente esse movimento que já está acontecendo e que vai revolucionar, sem dúvida, está revolucionando já a nossa operação dentro do direito, aliar isso com a atividade decisória. Me parece que isso é muito interessante. Eu vou emendar mais um assunto, e aí talvez já direcionando um pouco também para o professor Gerli, que é um grande estudioso do tema de precedentes, né? Quando se fala em padrões decisórios, né, interferência disso, possibilidade de identificação, sem dúvida nenhuma, para o jurisdicionado é interessante, né, como uma decomposição do princípio da segurança jurídica. Então, perspectiva de previsibilidade e calculabilidade. Será que a identificação desses padrões decisórios também geraria para os próprios magistrados, desembargadores, ministros, uma ratificação do dever de observância dos precedentes? Então, eu gostaria de deixar essas duas provocações com a palavra livre. Posso começar, então, já que eles ficaram tímidos, apesar de não serem normalmente. Então, vamos lá. Em relação à primeira pergunta, me parece que nós temos, obviamente, toda uma percepção que no direito, pelo menos no direito brasileiro, na verdade é uma discussão antiga no direito estrangeiro, mas no direito brasileiro ainda é vista como uma discussão nova, que é a da virada cognitiva em torno do estudo dos vieses cognitivos, das heurísticas, que é um campo que ganhou muita proeminência desde os estudos seminais lá do Kahneman e do Tversky lá na década de 70, e que, inclusive, para nós em tecnologia é essencial, porque o grande sucesso de grandes plataformas e das redes sociais é exatamente uma acoplagem entre o conhecimento dos vieses, ou seja, a percepção de que nós humanos temos uma série de deturpações cognitivas na nossa racionalidade, tendemos, por exemplo, a aceitar bem informações que confirmem as nossas pré-compreensões e rechaçar as que são contrárias, que a gente chama de confirmation bias, ou viés de confirmação. Ou seja, eles pegam esses vieses e isso auxilia na própria modelagem da rede social, na qual, para que você permaneça mais tempo na rede social, ele te oferece ali na sua timeline informações que você gosta. Você não vai ver informações que você não gosta. E são poucas informações que você não gosta só para você ter a falsa sensação que estaria vendo todo, mas na verdade você não está vendo todo da sociedade acessando a sua rede social. Ele tem um filtro de bolha governado pelos seus vieses. Ou seja, nós, humanos, somos enviesados. Isso é uma realidade. E agora, inclusive, tem uma outra abordagem, que é essa que eu fiz alusão, do novo livro, inclusive, do próprio Kahneman, e com um professor importantíssimo americano que chama Cass Sunstein, e com um professor francês, que é o que eles chamam de ruído, que é uma coisa muito clara para entrar na segunda pergunta, que é o problema do nosso sistema de julgamento nos tribunais. O ruído é exatamente você ter decisões sobre o mesmo tema, sob perspectivas absolutamente diversas. Ou seja, se o enviesamento é uma tendência de concentração pelos seus próprios preconceitos, etc., o ruído é como o próprio livro se inicia, como você colocasse lá um alvo de tiro, né, de tiro ao alvo, e você tivesse tiros dados em vários âmbitos, longe da mosca. Ou seja, isso é o modo como os nossos tribunais decidem. Ou seja, eles decidem com grande ruído. E o livro, inclusive, vai mostrar, tanto do ponto de vista do campo jurídico, ele, inclusive, começa a falar de decisões penais
que variam muito na fixação de pena. Dois juízes analisando casos absolutamente idênticos, um dá uma pena pequenininha e o outro dá uma pena enorme. O que explica isso do ponto de vista de racionalidade? Porque, de um ponto de vista objetivo, você poderia ter ali uma variância de 10%, mas as pesquisas que eles desenvolvem ao longo da obra mostram que dá uma variância de mais de 50%. Ou seja, significa que, a depender do colegiado ou do juiz que você está diante dele, você pode ter o ganho ou a perda do caso. Isso é o que eles chamam de ruído em decisões técnicas. Só que as tecnologias, e é uma das propostas da obra, elas poderiam auxiliar a diminuir o ruído, que seria exatamente o que você, em alguma medida, está propondo aqui, que eu, inclusive, defendo há bom tempo, que é você usar a tecnologia no âmbito dos tribunais, desses modelos algorítmicos, para eu, a partir de uma aprendizagem estatística, mostrar a variância de entendimento de cada um dos julgadores. E isso permitiria que você desse absoluta transparência de como que os tribunais julgam, como cada ministro ou desembargador ou juiz julga, e isso, em alguma medida, geraria um claro hipótese de constrangimento para que ele cumprisse o que o 926 do Código de Processo Civil, que todos nós processualistas adoramos, mas que na prática vira quase uma coisa, um norte a ser buscado, que é a ideia dos tribunais terem um entendimento coerente, estável, íntegro, uma jurisprudência coerente, estável e íntegra. Por que nós não temos uma jurisprudência coerente, estável e íntegra? Um dos grandes motivos, que inclusive foi a base da forja do sistema de common law americano e inglês, é o conhecimento de como se julga. Muitos não sabem, mas o grande êxito do common law inglês-americano foi quando eles começaram a fazer reports, que são relatórios, de como eles decidiam, que inclusive induziam os novos juízes a proferir a decisão mais próxima da decisão do passado, ao precedente, ao case anterior. Ou seja, se hoje, com essa quantidade de tribunais que nós temos no Brasil, e com a quantidade de decisões que nós temos nos tribunais, se nós não usarmos essas ferramentas tecnológicas, a gente nunca vai chegar próximo do 926. A gente nunca vai ter uma jurisprudência coerente, estável e íntegra. Se nós usarmos, a gente tem essa possibilidade, porque a gente vai simplesmente ter que pegar o banco de dados das decisões, criar um modelo algorítmico que não é tão simples assim, mas é algo viável, isso é viável, e extrair dele quais são as tendências de julgamento. Isso já é feito, inclusive, por alguns escritórios que crawleiam os tribunais, para ter essa informação preditiva, até para modelar até uma ODR. Isso é feito hoje. No Brasil é feito, isso é possível de ser feito. E isso permitiria, sim, a tendência para eu obter esse grau de coerência. Então, a mescla da tecnologia para dar informação, que é exatamente essa ideia. O machine learning, a partir do aprendizado estatístico, ela pode oferecer esse tipo de conhecimento. Um relatório muito pormenorizado, até em BIs, até no Business Intelligence, mostrando como que cada juiz decide e qual é a variância disso. E se eu chegar para o próprio juiz, Sua Excelência, aqui, tem um quadro aqui das suas decisões, por que nesse caso aqui a decisão está sendo contrária? Isso gera uma clara situação de constrangimento. Ele pode até ir contra, do mesmo modo, mas que se gera uma situação de constrangimento, é óbvio que gera. E eu, inclusive, eu trabalho conjuntamente com alguns escritórios, e eles já me deram esse tipo de subsídio para eu, inclusive, despachar com juízes, nos quais eles me davam um relatório, eu chegava, Sua Excelência, olha, só o senhor dá a decisão, olha o entendimento dos seus colegas aqui na comarca sobre esse tema. O senhor é o único que dá uma decisão fora. O que foi o efeito prático? O juiz mudou o entendimento e passou a seguir, até por viés de grupo, a tendência de conduzir o seu entendimento naquele sentido. Ou seja, a gente está lidando com uma tendência de um sistema que tem que ter, e a própria abordagem do sistema processual ela tem que ser transdisciplinar. Isso é um dado importante. Não só com a tecnologia, mas inclusive com a psicologia comportamental. Na verdade, e o Fabiano é um as dessa perspectiva, de criar equipes multidisciplinares para desenvolver os projetos. No direito, cada vez nós mais caminhamos para equipes multidisciplinares. A ideia de que a gente vai conseguir, e nós processualistas adoramos fazer isso, a gente vai fazer uma mudança legislativa que vai resolver o problema. Isso não funciona mais. Primeiro que nós não temos, por vezes, dados suficientes para saber quais são os problemas. A gente prototipa soluções sem saber se elas vão funcionar, sem dado nenhum, só porque a gente acha, isso funcionou em Portugal, vai vingar aqui no Brasil. Isso não tem lógica nenhuma.
Isso é irracional e mostra, mais uma vez, o quadro de racionalidade que o ser humano e nós, aqui, juristas, ao fim e ao cabo, temos. Eu gostaria de privilegiar, por fim, uma pergunta aqui que foi formulada no YouTube, do Márcio Aleixo, que diz o seguinte: professor Dierle, por gentileza, qual é a sua recomendação para os advogados continuarem a exercer a sua profissão em sua área de atuação ante essa revolução tecnológica que vem ocorrendo no direito? E eu tomo a liberdade de acrescentar o seguinte detalhe, né? Qual é a pertinência de haver maior transparência no funcionamento dessas novas tecnologias, né? De como os tribunais vêm operando, de qual é o raciocínio por trás daquele software ou daquele sistema, inclusive para gerar maior conforto aos advogados, né, especificamente, e para saber prever ou conhecer mesmo o funcionamento da máquina, porque às vezes a gente tem essa impressão assim de temer aquilo que a gente não conhece, né? E de poder, a partir desse conhecimento, ter uma atuação mais assertiva nos tribunais, já que a própria dimensão do país já é um desafio, as peculiaridades de cada tribunal também constituem um desafio, então eu gostaria de ouvi-los em relação a isso. Professor Gerli, fica à vontade. A pergunta dele é ótima, e, na verdade, é uma pergunta difícil, porque ele está, em alguma medida, com a preocupação do nível de adaptação que nós, né, advogados, precisamos ter para lidar com tudo que está acontecendo aí. E a sua pergunta, que soma a dele, coloca em pauta uma questão que, inclusive, não sei se foi o Fabiano ou a Roberta que pontuaram, que é o problema de em que medida que o problema da explicabilidade dos modelos algorítmicos é ou não é um problema. E aí, a primeira questão, me parece que o advogado, ele primeiro precisa perceber essa virada, em que medida que ela está funcionando, porque o exercício próprio da advocacia tende àquilo que alguns teóricos chamam de advocacia aumentada, que é exatamente a fusão de uma alta expertise de conhecimento jurídico com a soma de ferramentas tecnológicas, das legal techs. Ou seja, você pega todo o conhecimento em termos de formação e você usa ele privilegiado pelo que as legal techs podem te oferecer. Isso, do ponto de vista, inclusive, de gestão interna do escritório, é importante para você, por exemplo, parametrizar os dados internos do seu escritório. Tem escritórios que as pessoas não sabem, tem escritórios, às vezes, massivo, que não tem os dados estruturados internamente. E eu acho que essa é a primeira etapa, inclusive, você usar a tecnologia para estruturar internamente. Inclusive, tem um bando de legal techs no Brasil que já presta esse tipo de serviço. Porque você consegue extrair dos seus próprios dados internos, que são sensíveis, que, inclusive, você precisa tomar cuidado com eles em relação ao LGPD, você pode estruturá-los, inclusive, para ter informações importantes até do seu próprio exercício cotidiano. Então, se você é um advogado que tem uma carteira muito grande, tem um massivo muito grande, e você estrutura todos esses dados, você começa a saber, não precisa nem carolear o tribunal. Você pode, com seus próprios dados internos, saber qual é a tendência de julgamento, de condenação de um cliente seu em determinada vara, em determinado tribunal, em determinado colegiado. Você só estrutura os dados, faz uma analytics, faz uma análise preditiva, e com isso você começa a utilizar isso. Você tem que saber escolher bem uma legal tech, obviamente, testá-las, obviamente, para saber como que você vai utilizá-las. A partir daí, você pode criar, inclusive, até mesmo, se for o caso, dependendo da sua estrutura, criar um business intelligence interno, uma plataforma em termos de saber fazer juízo preditivo, ter um ticket médio do seu próprio funcionamento para os seus clientes, criar, se for o caso, até algumas ferramentas para te auxiliar nisso. Alguns escritórios vêm investindo até em criação de ODRs. E perceba, é a mudança da advocacia que ela começa a saber com muita clareza o valor que ele oferta para o seu cliente. Nós, durante muito tempo, éramos vistos, nós da advocacia, e por vezes ainda somos vistos, por exemplo, os clientes, como custo. E, na verdade, a advocacia agora ela tende a ser uma advocacia que soma a função. O que você gera de ganho para o seu cliente?
Você deixa de ser custo e começa a perceber que você está gerando ganho para o seu cliente. Assim, por exemplo, eu, internamente no meu escritório, a gente vive percebendo isso, a gente recebe tanto, e a gente gerou um ganho muito consistente para um cliente. Ou seja, a gente já se pagou por anos e anos e anos pelo ganho que a gente ofereceu para o cliente. Ou seja, essa advocacia aumentada é uma advocacia, em alguma medida, que é a tendência dessa advocacia do futuro, que é exatamente você. Primeiro, você não precisa nem desenvolver as ferramentas internamente, in-house. Você já tem uma tendência para uma série de startups que vem empreendendo isso. Acho que aqui teve até o pessoal da B2L, salvo engano, se eu não me engano, quando eu olhei o flyer, mas acho que tinha um pessoal aqui que é da própria Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, que é um nicho que vem ganhando muita importância, inclusive. Quem gosta de tecnologia pode, inclusive, empreender nessa área, que é um bom negócio, se você criar uma funcionalidade para resolver problemas simples ou complexos dentro da advocacia. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, é perceber a tendência para uma advocacia aumentada. Você não vai conseguir exercer sua função nos mesmos termos dentro de uma advocacia tradicional, de ficar fazendo pesquisas singelas, sem conhecer efetivamente, e pode gerar, inclusive, o que o Fabiano fez alusão. Eu vou ter um nível de advocacia que ela vai ser muito mais sofisticada, porque eu vou trabalhar já sabendo quais são as tendências, por exemplo, de julgamento, qual que é o tipo de doutrinador que o meu juiz gosta, tribunal que ele gosta mais das decisões. Então, você começa a lidar com, inclusive, com tendências, inclusive, de viés, para você fazer uma atividade altamente estratégica para potencializar os resultados que você pode ofertar em termos de atuação. E no que diz respeito à explicabilidade, ela é muito importante no campo do direito para decisões sensíveis na atividade decisória fim. Então, por exemplo, para o judiciário, o problema da explicabilidade da black box é um problema. Quando eu estou falando de atividade fim, se eu estou pensando na atividade do juiz julgando. Agora, por exemplo, para nós, advogados, para ter uma ferramenta preditiva de análise média, isso é um problema se eu estou lidando com um modelo algoritmo black box ou white box? Isso é irrelevante, eu quero o resultado. Se o resultado tem uma acurácia boa, o meu amigo Fabiano, inclusive, tem uma expressão que eu adoro, para a justiça, eu preciso me preocupar para a atividade fim, eu preciso me lidar com a acurácia substancial, ou seja, ter precisão, mas respeitando todos os aspectos éticos da própria tomada de decisão, fairness, transparency, accountability, que são o que ele, inclusive, ajudou a colocar na resolução 332 do CNJ. Agora, para questões de ferramentas, pura e simplesmente, você pode ter um modelo algoritmo black box, se isso não está, obviamente, prejudicando ninguém, você não está lidando com decisões sensíveis, você pode estar lidando com um modelo, com machine learning, com um negócio super inexplicável, tanto do ponto de vista da complexidade do algoritmo e da própria resposta que ele está te dando, como que ele chegou àquele resultado, isso pouco importa, que ali é mero instrumento para o seu trabalho. Então, eu acho que a gente tem que, no campo do direito, saber para que a gente está usando o modelo algoritmo de IA. Em algumas situações, é problema ele não ser explicado. E por isso, por exemplo, o projeto ELIS, que a própria Roberta apresentou, ele lida com o modelo algorítmico white box. Eles usam a árvore decisória para fazer a análise deles. A árvore decisória é um modelo explicável, então eles explicam por que o algoritmo chegou à conclusão que aquela CDA está prescrita. Ela explica, tem os logs lá de explicação por que ele chegou àquela conclusão. Ali tem um problema, tem que ser explicável. Agora, se você está lidando com uma coisa mais instrumental mesmo, eu quero saber por que o meu celular, ao destravar a tela com a minha biometria, como que ele chegou a essa conclusão? Pouco importa. O que importa para mim é se ele está destravando para mim e não está destravando para o outro. Ou seja, isso é irrelevante para mim e é um modelo black box. Entendeu? Então, ou seja, tudo depende muito do contexto. E por vezes, a gente precisa tomar um cuidado. Decisões sensíveis realmente é algo que a gente precisa tomar um cuidado em que medida que isso está sendo tomado sem explicabilidade. Outros aspectos, eu não vejo esse problema.